Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. E é um momento importantíssimo, onde nós vamos deixar lá fora tudo aquilo que está atrapalhando essa nossa caminhada, tirando a nossa paz, essa vontade de servir, esse envolvimento em demasia com as coisas do mundo, que nos prende e não deixa nós darmos um passo a mais. Então vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, nos fazendo pequenos perto da imensidão do nosso Pai. Então vamos procurar seguir o caminho do desapego, esvaziando, tirando tudo de dentro de nós, tudo que está atrapalhando, colocando Ele em primeiro lugar. Ele tem que ser o centro da nossa vida, dessa nossa caminhada. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento, peça que Ele venha animar a todos nós nessa noite, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender melhor o que Ele tem a nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família. Em especial, vamos rezar pela paz no mundo. O mundo está em guerra, muitos conflitos, né, em todos os cantos do mundo. Então, que possa a paz reinar aqui. E para que a paz reine, é necessária a presença de Jesus. As pessoas têm que abrir o seu coração a Jesus. Seria então a conversão da humanidade. Então rezemos pela conversão das pessoas da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Vemos, Espírito, será que renovareis a face da terra. Oremos. Deus, Cristo, nosso e que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho, João 18, do 33 ao 37. Ô Luizinho, vamos pôr também hoje a Marli, né? Lá do assentamento, que ela está no hospital, está fazendo um cateterismo hoje. Primeiro ela foi mordida de escorpião e agora está com cateterismo. Então vamos rezar por ela também hoje, né? Sem dúvida. Ótimo. Mário, boa noite. Boa noite, vizinho. Boa noite a todos. Paz e bem. Paz e bem, irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci
E vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busque ler novamente, peça a inspiração, né, que o Santo Espírito possa nos ajudar nessa noite. Boa noite, Wagner. Deve estar na estrada aí, né? Então, Marcos... João... Boa noite, eu estou dirigindo. Ah, tá. Então, João 18, do 33 ao 37. Cuidado aí na direção. Depois nós voltamos. Pronto, deu para dar uma lida. Então vamos procurar fazer a partilha desse momento tão bonito, desse evangelho. Eu peço permissão a vocês, vou falar um pouquinho mais antes sobre os acontecimentos desse final do ano litúrgico, depois nós entramos nesse texto aqui, né? Então nós vimos na semana passada e nas outras semanas
essa preparação para esse momento final do ano litúrgico, onde vem colocar para nós de uma forma apocalíptica, né? Como se fosse uma coisa que vai acontecer no final dos tempos, como se fosse final do mundo, né? Mas na verdade aquilo que se coloca é o final assim de uma etapa da nossa existência para poder assumir Jesus na nossa vida, né? Então, quando se fala em que uma grande tribulação vai acontecer, onde o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, como nós vimos, né? As estrelas vão cair do céu, enfim, todas essas coisas que são colocadas, seria então nossa mudança de vida, nossa mudança de comportamento de uma forma brusca, nos afastando das coisas do mundo, né, e nos colocando totalmente à vontade do Pai, que Ele possa reinar na nossa vida, na nossa existência. Então, quando isso acontece, quando nós descobrimos Jesus, quando nós assumimos Jesus, né, então essas mudanças acontecem na nossa vida. Então essa destruição das coisas, como se fosse um fim do mundo, seria o fim de uma existência, vamos dizer assim, uma forma de agir nossa, uma forma de ser, de se comportar, né? Onde todos esses sonhos, essas coisas que buscávamos no mundo são destruídas, e a partir de então passamos a ter uma vida nova em Cristo, onde Ele verdadeiramente vai reinar na nossa vida, na nossa existência. É a preparação para o texto de hoje, né, onde nós vamos ver no domingo, né, Cristo Rei. Esse Cristo que deve reinar na nossa existência, na nossa vida. Nós devemos deixar Ele reinar em cada um de nós, né? Então é bonito o texto de hoje, né? Interessante o Jesus Rei que não deixa ser intimidado, né? No caso aqui, pelo Pilatos, né, que foi interrogar Jesus, onde ele pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus não se deixa intimidar com ele continua acima, muito acima de Pilatos, né? E nessa interrogação, Jesus é o que o interroga. Olha que bonito, ele faz uma volta, né? O Pilatos imaginou que estava interrogando Jesus, mas era Jesus que estava interrogando Pilatos. Quando ele pergunta para eles, né? Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te dizem isso de mim? Olha só, como Jesus está muito acima dele, né? Tem, vamos dizer assim, entre aspas, essa ousadia de voltar a pergunta para Pilatos, né? E Pilatos, então, ele busca se dar uma saída, né? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Ele pergunta: o que você fez? E Jesus então responde: o meu reino não é deste mundo. Quando ele fala assim, o meu reino não é deste mundo, ele diz para Pilatos: não se preocupe, eu não vou fazer nada contra você, contra o seu reinado, não é essa a intenção, né? Não sei se Pilatos conseguiu entender isso, eu acredito que não. E Jesus continuou: se meu reino fosse desse mundo, eu não estaria aqui agora, não estaria sendo interrogado, não teria que passar por tudo isso, porque os meus guardas, né, iriam me defender, né? E daí vem a concretização do texto. Então tu és reis, de Jesus diz, né? Tu dizes, eu sou rei. Então Jesus confirma, né, que ele é o rei, né? Ele é rei quando nós deixamos ele reinar. É isso que é o mais importante. Então está chegando agora, eu acredito que em pouco tempo ele já está esperando, apenas aguardando isto a acontecer. Então Jesus espera, Deus espera o momento, né,
para ele reinar, e esse momento somos nós que temos que fazer acontecer, né? Nós temos que deixar esse mundo em condições para que ele reine, né? Então o nosso Pai, Deus, ele age através das suas criaturas. Ele não interfere no mundo, nas coisas que estão acontecendo aí no mundo, porque ele criou o livre-arbítrio e ele respeita esse livre-arbítrio, né? Por isso que ele enviou Jesus para mostrar o caminho. Então, na forma de Jesus, né, como ser humano, ele pôde, né, e agiu no meio de nós, né? Ele soube nos conduzir, nos ensinar, mostrar o caminho, e somos nós que decidimos sim ou não, seguir a Jesus ou não, deixar-lhe reinar na nossa vida ou não. É uma questão apenas de tempo, de espera, porque o nosso Pai sabe, né, que não existe outro caminho, existe apenas um caminho. Por mais que as pessoas digam não a Deus, é o ficar rodando numa estrada em vez de ir em linha reta, né? As pessoas ficam fazendo círculo, mas estão andando para o ponto final, que é Deus, né? Quanto mais círculos fazem nesse caminho, mais demoram, mas continuam caminhando. Todo mundo está caminhando até Deus. Melhor seria, né, como diz no texto de Isaías, se as estradas fossem esticadas na nossa vida, que as montanhas fossem aplainadas e que os vales fossem aterrados, para que a nossa chegada até Ele fosse mais rápida. Essa é a vontade de Deus. É por isso que ele envia os profetas, todos os profetas, para nos mostrar o caminho, e por fim enviou Jesus. E hoje nós somos esses enviados, esses profetas, que temos que assumir Jesus na nossa existência, na nossa vida, para preparar, né, esse reinado, que ele possa então reinar inteiramente aqui no nosso meio. Então, basicamente é isso. Daí vem a pergunta da nossa atuação: o que eu estou fazendo? Então, qual que é a minha atuação? Eu estou deixando Ele reinar, né, na minha vida, na minha existência? Estou preparando esse caminho para que Ele reine definitivamente? Vamos lá, está aí a questão. O que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Fiquem à vontade. Vai, Ilza, abre o microfone. Ninguém. Deixa o Nelson falar hoje. Vamos ver, Nelson. Vai, Nelson, começa. Nelson não quer começar. Tá, vai. Eu abri, mas vai falar que é difícil. A gente é nada esse mundo, é Ele que é o nosso rei, né? Mas a gente vive a vida, às vezes não pensa nele, é tão simples, né? As regras que Ele deixou, amar o próximo como a ti mesmo, né? E a gente acaba indo nas outras vibes aí, não pensa em Deus, né? O nosso rei. Só vai pensar no fim do ano litúrgico, né? Mas quando a gente está precisando, a gente pede socorro, né? Vai lá orar, pedir a Deus, me ajuda e tal, né? Mas a gente tem que estar o ano inteiro agradecendo, né? Tá bem, e orando com Ele, pedindo, que na verdade Ele é o rei, Nossa Senhora, nossa rainha, né? Não estou muito inspirado para falar hoje não, Luizinho. Tá bom, Nelson. Tá ótimo. Quem mais? Conceição. Deixa eu falar um pouquinho, então. Então fala. Eu acho que nesse evangelho, quando ele se define mesmo, né? Quando ele diz:
sim, eu sou o rei, né? Eu acho que ele está afirmando aí pra gente, né? Eu imagino Pilatos. Eu não queria estar na pele de Pilatos, não. Tremeu, né, Ilza? Ele tremeu ali, viu? O que Pilatos passou. Ainda mais, principalmente, quando ele confirmou, sim, eu sou o rei, né? E no final desse evangelho também, ele tem muita coisa boa, né? Mas quando ele diz também que ele veio ao mundo, né? Tudo que é da verdade, ouve a minha voz. Então a gente tem que ouvir ele, né? Ele é o rei para todo mundo. É isso que a gente tem que saber também. Não é rei só para mim, para você. Ele veio ao mundo para salvar a todos, né? Ele não veio para salvar alguns, não. Então, eu acho que esse evangelho é muito bonito, mas eu tô que nem o Nelson. Tô meio perdida hoje. Mas é um pouquinho isso. Então tá bom. Vamos deixar o Mário falar então. Mário, vai lá. O que você tem a nos ensinar aí? Luizinho, quem sou eu para ensinar? Estou aí aprendendo com vocês. Eu gosto de ouvir essas reflexões de cada um. Acho legal, bacana. Bom, isso aqui João aqui já está na paixão, né? Começa aí, depois do julgamento e tal, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas a questão aqui é quando se coloca a condição de rei, essa posição de liderança, de governança, né? E a frase principal aqui, que Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Aqui é a chave da coisa. Que mundo é esse que Jesus não é o rei? Ele se recusa a ser rei desse mundo, né? Ele não recusa a condição de rei, né? Mas como líder, né? Uma liderança diferente daquela que a palavra até então significava, né? Então essa é o caso aqui, a questão de Jesus ser tratado como rei, que incomoda ali na visão política, né? Essa condição. Ou seja, os judeus colocam Jesus numa posição de como se ele quisesse ocupar o lugar de Pilatos, né? Então os judeus jogam Jesus contra o governo naquele tempo, né? Essa é a intenção dos judeus, porque Jesus incomodava, né? Então essa é a coisa aí, né? Agora, do ponto de vista teológico, essa condição então de Jesus é completamente diferente. Essa condição de rei, né? A propósito de Jesus é completamente diferente da condição humana dos governantes. É uma outra visão, né? Assim, aí, lógico, eu já falei, tinha a segunda intenção dos judeus. Apresentar Jesus como um criminoso, no caso. Mas Jesus não se incomoda muito com isso, né? Interessante que quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, é questão de mundo, né? Que nem eu falei. Quando o mundo, ele fala em mundo aqui, Jesus está dizendo mundo condição de vida, né? Outra coisa que é interessante, Jesus, a diferença, é um rei. Olha que interessante, Jesus se coloca assim como rei, mas interpretando e colocando ele com uma condição, ele não disse isso, mas age como tal. Jesus se coloca na posição de um rei que serve, e não um rei que é servido. Essa é a importância da colocação do rei aí, né? Esse rei de Jesus é uma liderança comprometida com a divulgação do amor, diferente do rei, no caso Herodes, né? Que é um rei que era respeitado por todos, entre aspas, né? E que governava
da maneira que ele queria aquele povo todo. E os judeus se aproveitavam dessa coisa para transformar Jesus num subversivo. Jesus foi morto, foi condenado por subversão. Isso que é importante a gente deixar bem claro aqui, né? Então Jesus é um rei cujo objetivo, a proposta é de propagar o amor, esse sentimento que une as pessoas, né? Em todas aquelas virtudes divinas, né? A partilha, né? O bem-querer, o bem-estar de todos, né? O amor incondicional, justiça, paz, tranquilidade. Diferente do rei político que explora, né? Que gera diferenças. Então essa é a diferença. Jesus é um rei, é diferente, né? Porque Jesus, enquanto proclama o amor, é diferente do rei que quer ser amado. E esse ser amado é assim, é um amor diferente, né? Um amor político. Ele quer agradar em benefício próprio. Jesus tem um amor diferente, né? É diferente do rei que quer ser amado, né? Jesus proclama o amor, né? E é diferente do rei que naquele tempo, que vem até hoje, né? Que quer ser amado. Esse amado é admirado de uma maneira que ele possa conduzir do jeito que ele pretende, né? Tem segundo as intenções. É um caso político, assim, bem político mesmo, né? Naqueles que conseguem exercer um poder, né? E pretendem permanecer nesse poder, né? O rei nessa época, no caso do Pilatos, era um rei que explorava aquele povo, né? Ele tinha domínio sobre aquele povo, era um domínio imposto. O reinado de Jesus não é um domínio imposto, né? Ele colocava o amor, praticava o amor, ensinava o amor, despertava o amor que tinha em cada pessoa, fazer com que essas pessoas valorizassem essa coisa. Então, essa aí. E o resultado desse amor é a igualdade, a justiça, a fraternidade, tudo aquilo que a gente sabe. É esse amor, é esse o reinado que Jesus não impõe. É diferente do reinado político, ele não impõe, ele ensina. De que forma ele ensina? Servindo. É um rei que serve e não um rei que é servido. Então tem essa coisa. Então por essas razões ele foi condenado como subversivo. Os judeus adoraram, né? Isso, né? Então ele deu a própria vida por uma causa. Uma causa. Ficaram satisfeitos com isso, né? Quer dizer, conseguiram alguma coisa. Mas não conseguiram tanto porque ele está aqui presente, né? No meio de nós até hoje, né? Na ressurreição, ele não morre a morte física que eles queriam, que eles conseguiram. Mas a partir daí ele se faz presente no meio de nós até hoje. E cadê Pilatos? Não tem mais, né? Passou para um reinado curto. O reinado de Jesus é eterno. Você percebe a colocação? Então é isso, né? É a diferença entre rei e rei. O significado de rei como liderança, tudo bem, está igual. Mas que tipo de liderança cada um deles vai praticar? Uma que passa e se termina com o tempo. Outra que morre, mas ressuscita. Então não morre jamais. Esse reinado permanece para sempre. Queremos nós sermos súditos desse rei, desse reinado. E essa é a nossa missão, né? À medida que a gente serve o irmão, faz parte desse reinado, e também nós colocamos uma condição de um pequeno rei, que aprendeu com o grande rei como se vive nesse reinado. Eu acho que é isso, mais ou menos, que me tocou esse evangelho de hoje. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas o fundamental é isso, né? Como está a nossa relação com esse rei? Se nós colocamos esse rei como ele realmente nos propôs a ser. Eu acho que é isso. Muito bem.
Muito bom. O Wagner quer falar, Wagner? Hoje eu tô... Já, acabei de chegar. Hoje eu tenho igual eu digo, eu só quero escutar. Só escutar? Poxa vida. E o Lico? Vamos ver o Lico. Hoje tá difícil. Só. E o Lico quer falar, Lico? Vamos ver. As palavras do Wagner é minha. Olha só. Ele já jantou. Vamos ver a Conceição. Conceição, você vai falar, Conceição? Hoje, assim, não estou muito inspirada, não, mas já é bastante conhecido. Já fui bem conversado, né? Que o sentido do reinado de Jesus não é o que ele estava esperando, né? Podemos dizer assim que os discípulos estavam, podemos dizer que meio decepcionados, né? Esperavam um tipo de rei, Jesus totalmente diferente, né? Do rei desse mundo, né? Então foi meio complicado, né? De entender o reinado de Jesus, que não é desse mundo, né? Eles não entenderam, demoraram muito a entender, né? Foram entender só mais tarde, né? Porque nesse momento eles ainda não tinham presença do Espírito Santo, né? Jesus estava tranquilo, porque o reinado dele não era desse mundo, mas Pilatos não entendeu, ninguém entendeu naquele momento, né? Fizeram tudo que fizeram com ele, né? É meio complicado a gente entender, né? Mas é mais ou menos isso aí que eu entendi, né? Assim, o reinado dele não é deste mundo e as pessoas não entendiam. Algumas vezes a gente hoje não entende muito bem, né? O que Jesus está esperando de nós. É difícil a gente entender, né? A gente acredita com os olhos da fé, né? Ele é o nosso rei e muitas vezes a gente não entende muito bem qual o reinado dele, o que ele está esperando da gente, né? Mas é isso aí, mais ou menos isso que eu tenho muito comentário hoje não. Muito bom. A Marli, né? A Marli não quer falar, Marli? Fala. Não quero não, Luiz. Vocês falaram bonito. Então tá bom. É difícil falar, né? É difícil falar. Então eu preciso ficar quieta. Tá certo. Esse evangelho não é fácil. Esse evangelho não é fácil. Muito bem. Vamos dar uma prolongada, tentar dar uma prolongadinha, que o tempo... temos um bocadinho de tempo ainda. Peraí, deixa eu ver. Tem mais 20 minutos aí, 22 minutos. Eu estiquei bastante. Então, O pessoal não quer falar, mas eu quero, né? Tem a festa de Cristo Rei, né? Assim, exatamente. festa de Cristo Rei. Então, o Tchan, né, o que hoje as pessoas não conseguem entender, essas guerras todas que estão acontecendo aí, é incrível, né, esses tempos que nós estamos vivendo hoje, pipocando guerras em tantos lugares diferentes, né, justamente para mostrar que ele não está reinando. Então as pessoas hoje estão na mesma situação aí de Pilatos, né, Mário? Todos eles procurando o poder, procurando a fama, o dinheiro, né? E fazem coisas que, nossa, é difícil de nós entendermos, né? A que ponto chega essas pessoas em busca do poder, né? A matar as pessoas, a prender, enfim, tirar, né, as condições de vida das pessoas, não se importar por nenhuma daquelas pessoas que estão passando dificuldade. É incrível isso, né? E quando Jesus reina na nossa vida, na nossa existência, nós passamos a se comportar como Jesus se comportou. Aí que é a diferença, né? Então, quando nós nos comportamos, buscamos a ser Jesus, que é o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. Sempre gosto de falar isso, né? Não sei se as pessoas hoje entendem, viu, turma? Mário, Ilza, né? Eu falo muito isso na igreja, né? Sobre esse ser Jesus, e eu creio que muitas pessoas não entendam.
esse ser Jesus, né? Esse buscar ser Jesus é ser Deus, a presença de Deus na vida das pessoas, tá certo? Isso é muito sério, né? Tempos atrás, se eu falasse isso, ia para fogueira, né? Ó, essa é verdade. A igreja perseguiu muitas pessoas e levou para fogueira por causa das blasfêmias, né? E o sentido hoje, graças a Deus, na igreja está vendo hoje com olhos diferentes, né? Que nós temos que buscar ser aqui nesse mundo a presença de Deus. É diferente de ser Deus. Olha só. Que Deus agindo em nós. Quando eu falo ser Jesus, é o Jesus agindo em nós. O ser Deus é deixar esse Deus agir em cada um de nós, que nós possamos ser a presença dele no meio das pessoas. Isso que é deixar, né, ele reinar, né? Então, imagine só, que ele sendo o centro da nossa vida, da nossa existência, se eu busco fazer acontecer a vontade dele na minha vida, eu deixo ele reinar. Então é ele que me comanda. Isso significa significado de ser rei, né? É que ele possa me governar, me conduzir, né? E quando nós rezamos, nós pedimos a Deus, fazemos uma oração, o sentido da oração é justamente esse. Então, quando Jesus se colocava a rezar, ele falava assim: o que o Senhor quer que eu faça? O que eu devo falar? Aonde eu devo ir? Como que eu devo me comportar, agir perante as pessoas? Então, ele não ia de qualquer jeito. Então, ele era a presença de Deus no meio das pessoas, né? Era Deus agindo, andando no meio das pessoas. Então o nosso Pai, Deus, né, usou o seu Filho Jesus para se mostrar do jeito que Ele é, né, no meio das pessoas. E é muito bonito o entendimento disso, né? Tanto é que no momento do batismo é colocado, né, um certo momento, essa comparação que nós somos no nosso batismo, né, recebemos a mesma missão de Jesus. No nosso batismo, o nosso Deus, né, nos iguala a seu Filho Jesus. Então, através do nosso batismo, somos igualados a Jesus. Então, recebemos a mesma missão de Jesus. Deus nos ama da mesma forma que amou Jesus. Não tem diferença. Então, a missão de Jesus é a missão de cada um de nós. Então, quando nós entendemos essa verdade toda que é colocada nos evangelhos, para mim é o centro, né? É o centro de todo o Evangelho, de toda a Bíblia, é o primeiro mandamento da lei de Deus, é a primeira bem-aventurança, que é o colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, gente. Deixar Ele, volto a dizer, o sentido do Cristo Rei, deixar Ele reinar na nossa existência. Gente, isso aí é o básico, é o principal, não precisa de mais nada, né? Então essa festa que nós vamos festejar agora nesse final de semana, né, é um ponto máximo da vida do cristão. É o deixar Ele reinar completamente na minha vida. Isso é muito sério, gente, né? Então nós devemos pensar bem e através da nossa ação, através do nosso testemunho, né, nós devemos mostrar a pessoas essa verdade, sem ter medo de viver Jesus, né? E eu, em todas as celebrações que eu faço, em todos os lugares que eu vou, eu busco falar dessas verdades, né? Busco incentivar as pessoas a seguir essa verdade, né? Até outro dia, acho que eu até falei numa celebração aí, que um amigo meu me procurou e falou assim: olha, eu ouvi do meu filho hoje uma coisa que me deixou triste, né? Eu falei: o que foi? Ele falou assim que ele não acredita em Deus. Então, para um pai ouvir do seu filho essa frase: eu não acredito em Deus,
Gente, tem muita coisa errada nessa família, tá certo? Eu falei assim para ele, né? Acho que ele não gostou. Olha, se o seu filho falou isso, é porque você não está sendo a presença de Deus na vida dele, tá? Eu falei, mas é verdade, você não está sendo a presença de Deus na vida dele. E a sua função para o seu filho é ser Deus na vida dele. O que é ser Deus? É a pessoa compreensiva, amável, bondosa, caridosa, paciente, que sabe perdoar, né? Que sabe ouvir, conversar, né? Sabe elevar o outro que está próximo. Você está fazendo isso para o seu filho? Você está sendo a presença de Deus na vida do seu filho, né? Jesus, Deus, ele não é aquele que cobra de nós. Muito pelo contrário, ele aceita nós do jeito que nós somos. Então, como que é a nossa ação na nossa casa, na nossa família, em relação a essa presença de Deus? Os filhos, esposa, marido, aqueles que estão à nossa volta, na igreja, né? Ou nós buscamos apenas o querer ser servido? Nos inflamamos cada vez que as pessoas vêm falar alguma coisa em que você faz errado e você não quer assumir os erros, né? Você quer ser aquele que se destaca, aquele que é melhor, né? E não aceita os erros. Isso não é ser cristão. Isso não é seguir pelo caminho de Jesus, né? Então, gente, eu vejo que nós temos muito que crescer, né, em torno dessa verdade, dessa unidade. É bonito isso, unidade, ser um com o Pai, ser Deus, né? Olha só, participar dessa unidade é pensar igual, ter os mesmos pensamentos. Nas celebrações que eu falo no momento da Eucaristia, eu sempre falo, esse é o momento para você dizer sim a Deus. Receber o corpo de Cristo é assumir essa missão, é aceitar, né, a ser Jesus na vida das pessoas, é deixar Deus reinar na sua vida, né? Se você vai na fila da comunhão e recebe o corpo de Cristo e não deseja que Deus reine na sua vida, então não vá, fique em casa. Não participe então da Eucaristia, né? Está tudo errado, né? Então nós temos que buscar nos comprometer com Ele, né, numa vida de doação, de serviço, que é o sentido da nossa existência, da nossa vida. Tá certo, gente? E aí, Mário, quer completar? Fica à vontade. É isso mesmo, tá certinho. É o meu raciocínio também, e eu acho interessante, importante a gente refletir isso, né? Porque um reinado que alimenta a vaidade, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Assim, então, um reinado que alimenta essa vaidade, a vaidade, ela é aquela coisa que ela cega, né? Súditos, né? Isso. Fazem que eles não têm essa visão, né? A visão que Jesus quer nos mostrar. Aprisiona, né? Exatamente, aprisiona. A gente fica... É um reinado que ilude. Isso. Enquanto o reinado de Jesus é um reinado de verdade. Exato. E a gente tem que abrir nossos olhos e os nossos corações, porque o seguimento de Jesus não é fácil. Em nenhum momento ele falou que é fácil seguir. Em nenhum momento. É difícil seguir. Então é importante a gente aceitar essa condição, porque o Papa Francisco tem essa preocupação, né? A própria igreja, num momento, ela absorveu essa vaidade, esse reinado, né? E nós sabemos, né, que a igreja acabou aprontando, né? Mas, como ela é santa e pecadora, ela vai se encontrando. No momento certo, as coisas vão acontecendo, né? Exato. A gente vê a presença, a chegada do Papa Francisco no momento que precisava do Papa Francisco, né? Na simplicidade, na humildade, no amor incondicional, e com o nome de Francisco, né? Esse exemplo, né? Ele segue esse exemplo. Olha que importante, né? Perfeito. Aquele que serve a todos. Esse é o rei, que se coloca na posição inferior, que tem para servir a todo mundo. É o rei que serve, não é o rei que precisa ser servido. Então isso é importante a gente colocar no nosso coração.
nossa condição de rei também dentro do nosso reinado, que é a nossa família, Sim, nossa sim, fraternidade. exatamente. E aí nós temos que ser reis, né? E para expandir esse amor que Jesus vem nos mostrar. Nos servir, né? E servir, exatamente. Não servir, não ser servido. O alimento dessa proposta é o amor, né? Exatamente. Quando a gente vive o amor, a gente está no seguimento de Jesus, né? Perfeito. E se exercitando para ser cada dia melhor, né? E a gente sempre tem que fazer um exame de consciência no final do dia, na nossa oração noturna, quantas vezes eu saí do trilho, né? E poxa, amanhã eu vou me esforçar para não sair, mas a gente acaba sempre dando umas escapadas. A gente é humano, a gente erra. Fazer o quê, né? Nós somos, né, basicamente criados no egoísmo. Exatamente. Desde na casa do berço materno, né, nós somos totalmente influenciados, né, por tudo que acontece à nossa volta, para você ser uma pessoa egoísta, o centro, né, da vida, né? Então é difícil a gente seguir um caminho onde todo mundo nos ensina, né, um caminho contrário de Jesus, né? Aos poucos que a gente vai descobrindo as verdades, nós vamos deixando de lado esses caminhos errados que nos ensinaram, né? Não de uma forma assim, vamos dizer assim, porque queriam isso, mas é uma forma que não imaginavam isso, né? Uma forma inocente, vamos dizer assim, né? Que é se colocado para nós desde criança, né? Como centro de tudo. A criança nasce como sendo o centro de tudo, gente. Tudo circula em torno dela, né? E ela cresce com essa ideia de que ela é o centro, né? E vai levando essa coisa para a vida. Então, hoje tem pessoas aí de 80 anos de idade que é criança ainda, que se vê o centro. É verdade, não consegue se sair desse centro aí, não teve esse crescimento. Está com 80 anos e não cresceu, né? Não teve essa ideia, essa evolução, né? Infelizmente, né? Ainda não conseguiu perceber, né? Mas temos que nos despertar, né? Então o trabalho do cristão, o trabalho de cada um de nós é esse despertar as pessoas, né? Para essa vida nova, que é muito importante, tá certo? Bom, estamos agora quase terminando os minutinhos. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Fica à vontade. É um assunto muito importante, poderíamos estender até mais, fazer um debate, cutucar mais, que se formos cavar isso, sai coisas lindas, gente, né? Mas temos um tempinho nosso aí e vamos então encerrar. Então vamos agradecer a Deus. Essa nossa palavra tem que estar na nossa boca sempre, né? Agradecer a Deus por todas essas oportunidades que Ele dá para nós, pela presença dEle aqui junto de nós, no nosso meio, nos ensinando nessa noite, né? Então nós temos que ter a capacidade de entender isso, que tudo isso que foi colocado para nós aqui foi Ele que fez tudo isso, né? Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.
Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus. Eleve essa bênção para essa pessoa. Para alguém que já partiu, né, os nossos irmãos da nossa fraternidade, nossos entes queridos, da nossa família. Eleve essa bênção para cada um deles. Para uma pessoa que esteja doente, acamada, que Deus possa tocar a cada um deles agora também no seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.